Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. É normal você ir numa igreja e escutar o pastor falar que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer, que a sua vida vai mudar, que tudo vai ser bom, melhor, você não vai ter problema, você vai ser rico. São mensagens que normalmente vocês escutam porque é isso que o povo gosta de ouvir. É isso que as pessoas querem ouvir. Entendeu? Agora, quando você lê a Bíblia, você vai ver que nem os profetas, nem Jesus, nem os discípulos ficavam o tempo todo fazendo promessas. É só você ler a Bíblia. Então, se você é uma pessoa que presta atenção nas coisas, você é uma pessoa que não gosta de ser manipulada ou enganada, você vai parar e vai pensar, vai dizer, peraí, tem alguma coisa errada. Porque os profetas, eles dificilmente ficavam fazendo promessas que a sua vida vai mudar, que você vai ser rico, que tudo é o diabo e tudo. Não. Aí você lê a vida de Jesus, Jesus também não ficava fazendo promessas. Aí você vai lá nos evangelhos, João, Marcos, Lucas, Mateus, e mais os discípulos, você também vai encontrar pessoas que não ficavam pregando autoajuda, que a sua vida vai mudar. Então alguma coisa está errada. Porque você vai na igreja hoje, a mensagem é só isso, que a sua vida vai mudar. O apóstolo Paulo, aquele que matava os cristãos, aquele que perseguia a igreja, ele defendia o evangelho. Mais que pregar, preste atenção no que eu estou falando, mais que pregar, mais que fazer promessas que a sua vida vai arrebentar, ele era um defensor do mesmo evangelho que ele perseguia. Curioso, não? Olha só que interessante. Olha a preocupação dele. No capítulo 3, melhor dizendo 2, de Filipenses, versículo 21, Filipenses 2, versículo 21. Ele diz assim, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Essa era a preocupação dele. Ele não queria enviar alguém que não fosse da sua inteira confiança. Veja, ele tinha uma preocupação com as pessoas, em falar a verdade. Então essa é a diferença entre a igreja moderna atual e os apóstolos, os discípulos e os profetas, e também o Senhor Jesus. Os pastores atuais, na sua maioria, eles estão preocupados com eles. Eles estão preocupados com a boa vida. Eles estão preocupados em aparecer. Eles estão preocupados em ser populares. E não preocupados em pregar o que Deus quer que pregue. E aí, quando eu faço vídeos falando desses safados, você fica contra mim. Você acha que eu estou agredindo, que eu estou blasfemando, que eu estou julgando. Não, eu não estou blasfemando, agredindo, ofendendo, eu estou mostrando a você uma constatação. O apóstolo Paulo,
Ele não ficava, é só você ler a Bíblia, ele não ficava, venha, venha, sua vida vai mudar, venha, venha, venha. Porque se ele ficasse no venha, venha, ele nunca seria perseguido. Você já prestou atenção nisso? Se o apóstolo Paulo pregasse um evangelho, como é pregado hoje, ele nunca seria preso. Ele nunca passaria frio, fome. Porque as pessoas iam gostar dele. O diabo ia adorá-lo. Aí você pergunta, por que então ele foi perseguido? Porque ele não pregava um evangelho para o seu bem-estar. Ele não pregava um evangelho para ele. Ele pregava o que Cristo mandou ele pregar. Por isso, ele disse aqui, ó, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Essa é a grande diferença entre os pastores de hoje e os pastores do passado. A igreja mudou muito, e mudou para pior. A igreja apodreceu e vem apodrecendo. Porque os pastores hoje, basta você ver como que eles se vestem. Basta você ver a preocupação que eles têm com a aparência. Tanto o pastor como a mulher do pastor. Veja, observe. É uma preocupação demasiada. Tem que estar bonito. Tem que ter uma roupa todo dia. Tem que estar sempre elegante. Essa é a preocupação dos pastores atuais. E das suas esposas, na sua maioria. Então o apóstolo Paulo não erra quando ele disse, muitos buscam o que é seu. Quer dizer, o pastor, ele está aí, principalmente, eles mentem para você quando eles pregam um evangelho vagabundo e depois dizem que vão orar por você. E eu já preguei isso aqui. A maioria dos pastores usam a oração como pretexto para o engano. Porque você fica admirado. Você fica neutralizado porque o pastor falou que vai orar por você. Porque ele se veste de judeu. Aí ele bota um pano na cabeça e vai para o monte orar e faz isso, faz aquilo. Você, que pastor maravilhoso. Muitos, não todos, eles estão usando a oração como pretexto. Porque a verdade eles não pregam. Porque tem medo de perder o seu dízimo. Tem medo de perder a sua oferta. Então, como pretexto, eles usam a oração. Pergunta se eles são perseguidos. Pergunta. Ao contrário, eles são aplaudidos. E você é cúmplice desse trabalho. Porque você sustenta com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua frequência. Não sou eu que estou dizendo. O apóstolo Paulo, ele disse, a minha preocupação é enviar alguém cuja preocupação seja Deus e não a si próprio. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Por isso ele foi o que foi. Hoje em dia, não existe mais isso. Tem nome de apóstolo, nome de bispo, tem até sumo sacerdote na igreja hoje. Tem profeta. Só falta agora ter semideus. Está faltando pouco para ter nas igrejas modernas, evangélicas, um semideus. Porque tem tudo, tem apóstolo, tem bispo, tem sumo sacerdote com 20 anos. Mas você gosta, né? Porque você vê aquela fantasia toda, aquela roupagem toda, você acha que é espiritual, você acha bonito. Essa é a igreja moderna, que está podre. O pastor não está interessado na sua alma. Ele finge que está. Sabe por que eu digo que ele finge que está? Porque ele não prega contra a idolatria, contra a mentira, contra o pecado, contra a falsidade, contra o mau caráter. Ele não prega nada disso. Como é que uma pessoa pode estar interessada na sua alma
se ele não prega contra o pecado. E o pecado é a única coisa que não deixa Deus ouvir a nossa oração. Está escrito isso. Veja. O pecado é a única coisa que não deixa Deus ouvir a nossa oração. O pecado é a única coisa que afasta a gente de Deus. Você pode estar dentro da igreja e Deus não vai te ouvir, como não tem ouvido. Então muitos estão fingindo que querem salvar almas. Muitos pastores. Uma grande maioria. E como pretexto, eles se escondem nas orações. Largas orações, como Jesus disse, né? Fazem muitas orações. É oração de manhã, de tarde, 24 horas, é no monte, é na praia, é debaixo d'água, é no altar da igreja, e se veste de judeu, e se cobre de judeu, tudo. O engraçado que na hora de pregar a verdade, eles não pregam. Qual foi a última vez que o seu pastor falou da idolatria? De forma incisiva. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que o seu pastor falou contra a mentira de forma incisiva? Contra a corrupção? Não, não podem falar, porque agora é época de política, né? Agora é época de política, não pode falar contra a corrupção. Não pode falar contra a idolatria. Não pode falar contra a mentira. Por quê? O carro-chefe dos políticos é mentira. Os políticos vivem da mentira. Então, meu amigo e minha amiga, a história só se repete. O apóstolo Paulo, ele foi preso, perseguido, porque ele pregou a verdade. Se o apóstolo Paulo vivesse hoje, ele seria um caído na boca de alguns pastores. Se o apóstolo Paulo vivesse hoje, ele seria um homem sem visão. Porque ele pregou contra o pecado, ele pregou contra a injustiça, a idolatria. Mas se ele vivesse hoje, ele seria um derrotado. Mas foi esse homem que subiu ao terceiro céu. Ninguém na Bíblia subiu ao terceiro céu. Esse homem subiu ao terceiro céu. Você não sabe disso. Porque isso não prega na igreja. Essa é a diferença. Talvez você tenha perguntado, eu não vejo milagres nas igrejas. Eu só vejo o pastor ameaçando os obreiros, o povo, o pastor gritando, o pastor exigindo, o pastor amaldiçoando. Eu só vejo isso nas igrejas. Mas milagres eu não vejo. O pastor obrigando a gente a levar a gente na igreja. Engraçado, né? Você já pensou nisso? Você não pode falar com a sua família, você não pode falar comigo, você não pode falar com outro, você não pode falar com ninguém. Mas é engraçado que agora, na época da política, você pode falar com todo mundo para pedir voto. Agora, você pode falar com todo mundo. Agora você pode falar com macumbeiro, com católico, você pode falar com vagabundo, com ladrão, com a prostituta, com gay. Agora, porque é época de política, você pode falar com todo mundo. Mas quando acabar a política, você não pode olhar para a cara de ninguém. Isso é a igreja, né? Que você sustenta. Mas você é tão burro que você tem aquela conversa, a obra do Espírito Santo, bispo. Vai nessa. Vai nessa. Vai nessa. Vai acreditando que é a obra do Espírito Santo. E deixando correr solto esse evangelho moderno e podre. Você vai para o inferno dentro de uma igreja evangélica, com todos os títulos, como obreiro, como membro, maior dizimista. Acredite se você quiser. Acredite se você quiser. Vou repetir, se alguém puder escrever aí, eu agradeço, né? Tiver aí um bonitinho que possa escrever, Filipenses 2, 21, diz o seguinte: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus.
te responde esse simples versículo? Você entende agora por que a igreja está podre? Porque os pastores são populares? Gostam de aplausos? Você entende agora? Porque o pastor, a mulher do pastor, faz questão de se apresentar bonito, bonita. Você já prestou atenção? Eles estão preocupados com eles. Eu só vejo quando um pastor tem preocupação com as almas, quando ele prega a verdade. Sempre. Eu vejo que ele não tem medo de perder dizimista. Ele não tem medo de perder ninguém. Ele prega a verdade. Aí eu vejo que ele está interessado na alma. Do contrário, para mim tudo é falso. Para mim é falso. É assim que eu vejo. Eu não vejo o pastor pelo número de pessoas que ele tem na igreja, ou pela oferta. Porque eu já dizia para os pastores, se você tirar $1 milhão, eu quero saber por quê. Se você tirar $1, eu também quero saber por quê. É importante a oferta? Claro, ninguém vive sem oferta. Mas a oferta, aquela oferta que é dada espontaneamente, aquela oferta que é dada generosamente. A igreja vive disso. Está na Bíblia isso. Não a oferta malandra, ameaçada, aonde o pastor se insinua para os membros, para os obreiros, aonde os pastores trancam os obreiros numa sala e obrigam os obreiros a participar de campanha. Não, isso eu não creio. Mas você gosta. Kátia, marca o tempo aí, por favor. Você gosta disso. O apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação. O apóstolo Paulo, ele não queria enviar ninguém que não fosse da sua confiança. O apóstolo Paulo, ele disse, eu não vou enviar alguém que esteja preocupado com ele. Eu vou enviar alguém que esteja preocupado com Cristo. Porque quando você está preocupado com Cristo, você está preocupado com as almas. Tá bom, Kátia. Quando for 25, me avisa. Você não vê isso nas igrejas hoje? Tem pastores, porque eles me falam, eles dizem, bispo, eu sei que tudo que o senhor fala é verdade, eu assisto os seus vídeos. Mas eu não posso sair. Eu falei, tudo bem, você não é obrigado. E por que ele não pode sair? Por causa do dinheiro que ele ganha. Então ele prefere, para manter uma posição, pregar mentira. Ou pregar aquilo que nem está na Bíblia. Mas muitos são assim. Então eles se mantêm ali dentro, pregando uma mentira, porque eles não querem sair, porque o salário que eles ganham é muito bom. Não paga casa, não paga luz, não paga internet, não paga nada. Vai sair por quê? Veja. Então, você acha que ele vai pregar contra a idolatria? Quando o líder dele não quer? Você acha que ele vai desobedecer o líder? Não. Porque o que ele ganha é muito. A vida que ele tem é muito boa. Então, vamos pregar um evangelho bonito e barato. Eu não tenho nenhum arrependimento de dizer que a igreja está podre. Eu não estou generalizando, mas 95%. Podre e não vai melhorar. Não vai melhorar. E agora, com a época de política no Brasil, vale tudo. Agora vale tudo. Você pode ir em qualquer lugar. Pode trazer quem quiser para a igreja. Porque é época de política. E o poder fala muito mais alto do que a verdade. O poder, meu amigo e minha amiga, ele fala mais alto do que o evangelho.
verdadeiro. Mas cada um vai prestar conta. Cada um vai prestar conta. Leia o capítulo 23 de Mateus, porque esse capítulo é para você, pastor. Para você, pastor, que mente, que engana, para ter uma vida boa. Leia o capítulo 23, eu já fiz vários vídeos aqui, mas leia o capítulo 23 de Mateus. O apóstolo Paulo, ele não estava pensando nele. Ele estava pensando no que Deus queria que ele fizesse. E ele cumpriu o que Deus mandou. Tanto é que ele foi perseguido várias vezes. Ele não teve paz. Se existe um homem que não teve paz, que não teve descanso, foi o apóstolo Paulo. Só que se o apóstolo Paulo vivesse hoje, todos os problemas dele seriam o diabo. Não é verdade? Ele passou frio, passou fome, foi apedrejado, foi humilhado, foi preso, foi torturado. Imagine se ele vivesse hoje. O que diriam dele? Ah, você é um fracassado. Isso é um demônio que está na tua vida, rapaz. Você não sai disso. Toda hora você tem um problema. Isso é um demônio. Você tem que fazer uma corrente. Você tem que passar pela porta, tocar no manto, beber água ungida, dar 10 mergulhos no mar morto. Se o apóstolo Paulo vivesse hoje, todos os problemas que ele passou, que Deus permitiu, ele seria um endemoniado para cima. Mas você gosta de ser enganado. Fala a verdade. Você foi hoje na igreja, não foi? Você foi enganado hoje? Não, tá bom. Já cumpriu a sua semana. Amanhã o pastor vai te prometer outra coisa. O que ele prometeu hoje, amanhã ele promete outra. Amanhã é outro dia. Tudo que você falou hoje, tudo que você orou hoje, esquece. Esquece. Porque amanhã ele vai dizer que você tem que ir na igreja, porque você vai ser abençoado. Você não pode faltar. Aí a mulher deixa de ficar em casa com o marido, deixa de ficar em casa com o filho, a mulher deixa de fazer isso, de estudar, de investir, porque o pastor falou que amanhã, segunda-feira, vai ser muito forte. Enquanto você gostar de ser enganado, problema seu. Problema seu. Leia Filipenses 2:21. Um versículo simples. E você vai entender por que o apóstolo Paulo, ele foi um dos maiores apóstolos. Porque ele não abriu mão da verdade para pregar um evangelho para agradar as pessoas. Ao contrário dos pastores de hoje, eles pregam um evangelho para agradar as pessoas e não o evangelho que agrada a Deus. Mas cada um vai prestar conta. Cada um vai prestar conta. Duas coisas que eu já falei aqui, vou repetir, para ficar na sua cabeça. Duas coisas. Quando o pastor não prega a verdade, ele tem duas coisas para dizer para você. Que o seu problema é o diabo e que ele vai orar por você. Escuta o que eu estou dizendo para você. Eu só tenho isso aqui de experiência. Só isso aqui um pouquinho. Duas coisas que os pastores que querem te enganar, eles falam para você. A maioria deles. Você chega lá com a unha encravada. A menstruação não desceu. Ele vai dizer, é o diabo e eu vou orar por você. Quer dizer, você acredita nisso. Você acredita que a sua menstruação não veio porque é o diabo. Você não acredita que você teve algum problema orgânico e aquilo afetou a sua menstruação, que é a coisa mais normal que tem. Você prefere acreditar que a sua menstruação não veio porque é o diabo. Porque o pastor falou que é o diabo. E ele disse que vai orar por você. Então, quem não vai acreditar nisso? Bonito, não é verdade? Que pastor maravilhoso, né? Maravilhoso esse pastor. Ele disse que é o diabo e que ele vai orar por mim. Acabou. Ele não fala a verdade para você. E eu vou contar para você uma historinha que eu já contei aqui 1 milhão de vezes. Quando eu era pastor na igreja da Tijuca, no Rio de Janeiro,
uma senhora que era membro da igreja, uma senhora, não era senhora muito velha e tal, mas era uma senhora. E ela veio para mim e falou, pastor, eu tenho uma hemorragia. E eu já fiz de tudo aqui, já fiz as correntes, hemorragia não acaba. Eu falei, senta aqui, vamos conversar. Aí o escritório era atrás do altar. Eu falei, fala um pouquinho da sua vida, para mim poder orientar a senhora. Ah, pastor, é que eu saio com um homem casado. Em outras palavras, eu sou amante de um homem casado. Eu falei para ela, a senhora sabe quando que a sua hemorragia vai parar? No dia de São Nunca de tarde. Eu não falei para ela que ia orar por ela. Eu não falei que ia orar. Eu falei para ela, a senhora está no pecado. A sua hemorragia nunca vai embora. Ela não gostou muito. Mas, no outro dia ela voltou e disse, pastor, eu vou lhe obedecer. E não demorou muito, a hemorragia foi embora. Assim de fácil. Veja, o que a verdade provoca? Eu poderia ter dito para ela o que os pastores dizem para você, eu vou orar por você. Eu vou no monte orar por você. Eu vou me vestir de judeu, vou botar aquele pano aqui na cabeça, entendeu? Parecendo um João Ninguém, e eu vou orar por você. Eu poderia ter feito isso. Eu preferi falar a verdade para ela. A hemorragia dela foi embora. Então, a maioria dos pastores hoje, para te enganar, eles falam essas duas coisas. O seu problema é um diabo e eu vou orar por você. E você gosta. Fala a verdade. Você acredita nisso. Meu amigo e minha amiga, a sua ignorância é pior do que o seu problema. Escreva isso na sua geladeira, na porta da sua casa. A minha ignorância é maior do que o meu problema. Fica aí o vídeo. Se você é amante da verdade, divulgue esse vídeo. E se Deus tocar no seu coração, nos ajude. Que tenham todos um bom domingo.